Beleza, pessoal, vamos começar o projeto. Vou começar apresentando os componentes. Primeiro, plaquinha Bluetooth. Essa plaquinha aqui, ela funciona com 5 volts. Então, positivo, negativo, aqui canal direito, esquerdo e terra. Essas são as ligações dessa plaquinha aqui. E outro detalhe dessa placa é que ela não tem aquela conexão de voz do Bluetooth. Quando a gente conecta, ela não faz nenhum tipo de som. Em segundo, a gente vai ter o amplificador. O amplificador, a gente faz a alimentação dele pelo VCC positivo, GND negativo. E aqui são as duas saídas. Cada saída 4 ohms, cada saída 30 watts. E aqui é a entrada de áudio. Canal esquerdo, terra e direito. Esse daqui é um regulador de tensão. A gente entra com a tensão da fonte e regula quanto que a gente vai ter na saída. Esse regulador de tensão é ajustado por esse potenciômetro aqui. Esse aqui é o isolador 1205. Esse cara aqui serve para a gente tirar o chiado do sistema. Geralmente ele é vendido junto com a plaquinha Bluetooth. Aqui eu já fiz a ligação. A entrada 12 volts e a saída 5. Fio vermelho positivo, preto negativo. Eu vou usar uma fonte 12 volts 3 amperes. O conector dela é P4. E eu vou usar um conector P4 fêmea para instalar dentro da caixa. Chave geral. E eu vou utilizar esses capacitores aqui, ó. 330 microfarads por 35 volts. E por último, os alto-falantes. Vou usar esse alto-falante de TV. Eu já colei uma borda de EVA para ajudar na vedação. Esse alto-falante, ele é 15 watts, 8 ohms. Eu vou usar 4 unidades desse aqui. Então, no amplificador, eu vou ligar 2 alto-falantes em paralelo em cada saída. E como que vai ser feita a ligação? A origem do sinal Bluetooth vai sincronizar com o celular, o áudio vai sair pelos canais esquerdo e direito, a alimentação de 5 volts vai entrar por aqui. Aí é só fazer a interligação, esquerdo com esquerdo, direito com direito e terra com terra. A pinagem aqui, ó, tá casando perfeitamente. Aqui são as saídas dos alto-falantes. E aqui é a alimentação da placa. Essa alimentação da placa a gente vai fazer através do regulador de tensão. Por quê? Para extrair o máximo de potência dessa placa, eu vou inserir 16 volts aqui. A fonte é de 12, eu vou usar o regulador de tensão para subir a tensão para 16, vou alimentar aqui com 16 e dessa forma eu vou conseguir 30 watts a 4 ohms nas duas saídas aqui, ligando 2 alto-falantes em paralelo. Aqui já está feita a caixa. Essas são as medidas. Vão ficar 2 alto-falantes em cada compartimento. O compartimento central é onde vai
ser inserido todas as placas. Beleza, caixa montada, já fiz todas as ligações. Começando pela fonte, já liguei na tomada. Então começa assim, 12 volts, passa por essa chave pelo positivo, vem até o regulador de tensão. O regulador de tensão é alimentado com 12 volts. Vamos conferindo aqui com o multímetro. Beleza, entrou 12 volts no regulador de tensão e dele é transformado em 16. 16 volts estão sendo alimentados no amplificador. Vamos conferir o amplificador. (16 volts entrando no amplificador). Na saída do amplificador, eu já coloquei capacitores para fazer o corte de frequência nos alto-falantes. Eu estou usando o capacitor de 330 microfarads. Esses capacitores estão ligados em série com os alto-falantes. Outro detalhe, a plaquinha Bluetooth. Eu soldei esse fio aqui em formato de mola para ver se eu consigo melhorar o alcance do sinal. E essa plaquinha Bluetooth, ela está sendo alimentada com 5 volts, porque o isolador 1205 está fazendo isso. Então ele é alimentado com os mesmos 12 volts da fonte. Inclusive ele está ligado até em paralelo com o regulador de tensão. Entra 12 volts nele aqui. E aqui vai sair 5. A saída de 5, vamos conferir. Beleza, 5 volts. Então a plaquinha Bluetooth, resumindo, plaquinha Bluetooth recebe 5, regulador de tensão recebe 12 e o amplificador recebe 16. Essa é a configuração para termos a maior potência possível nos alto-falantes. Os alto-falantes estão ligados em paralelo aqui. Cada dupla de alto-falante está ligado em uma saída. O negativo do capacitor é ligado no positivo da associação e o negativo dos alto-falantes é ligado direto na saída negativa do amplificador. Eu decidi que nesse projeto, por enquanto, eu não vou utilizar o regulador de tensão, porque mesmo eu tendo a máxima potência no amplificador com 16 volts, o regulador de tensão está me gerando ruído. É um ruído que incomoda bastante e eu decidi o seguinte, eu vou remover esse cara porque eu vou priorizar qualidade ao invés de potência. Então eu vou mostrar como que vai ficar a ligação sem o regulador de tensão. Eu vou deixar o amplificador ligado com os 12 volts direto da fonte. Agora o sistema está sem o regulador de tensão. Já tirei ele aqui, ó. Como que ficou? Os 12 volts estão alimentando o amplificador diretamente por aqui. Passa pelo isolador e o isolador alimenta a placa Bluetooth. E esse cabo aqui é a interligação da placa Bluetooth com o amplificador referente aos canais direito e esquerdo. Então, o sinal é captado por essa placa. O áudio vai sair pelo canal esquerdo e direito, que é esse fio trançado aqui. O amplificador recebe o sinal
amplifica com a ajuda da alimentação, e a saída amplificada são essas duas aqui. E são essas duas saídas que vão para o alto-falante. Basicamente o sistema é esse. Todos esses itens aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para quem se interessar e quiser adquirir. Eu vou deixar o link lá na descrição. Não vou deixar desse aqui, porque esse cara eu vou tentar fazer um upgrade nele. Eu vou trocar esses capacitores, porque essa placa ela vem com um capacitor de 1000 microfarad. Eu vou adquirir um capacitor de 6800 e vou substituir. E vou reinstalar no sistema. Se eu perceber que com um capacitor de maior capacitância permitiu que o sistema ficasse com menos ruído, aí sim eu venho, trago um vídeo só falando desse cara aqui e do upgrade que eu fiz nele e o teste, como que ficou a questão de ruído, se elevar a potência do amplificador, aumentando a tensão para 16 volts, se realmente houve melhora no desempenho. Aí vai ficar para o próximo vídeo mesmo. Primeiro eu vou mostrar o datasheet do amplificador. Esse amplificador ele usa o chip TPA3110. O que ele promete aqui? Ele promete duas saídas de 30 watts a 4 ohms. Porém, a gente precisa colocar 16 volts. No caso, como eu não vou utilizar 16 volts e eu vou colocar apenas 12, eu acredito que eu vou ficar mais ou menos nessa configuração. 10 watts, 8 ohms, mas como a carga que eu vou colocar em cada saída é 4 ohms, então eu acredito que aqui suba para o dobro. Seria mais ou menos 20 watts por canal. Então meu sistema inteiro vai ter 40 watts RMS. Agora, para fazer a escolha do capacitor, eu usei essa tabela do Souza. Como que a gente interpreta essa tabela aqui? Cada capacitor eu coloquei em cada saída do amplificador. Então, o capacitor está ligado na associação dos alto-falantes, que vão dar 4 ohms. Então, eu tenho que olhar essa coluna aqui. A frequência vai ficar por volta de 125 ou 150 Hz, que é próximo da frequência de ressonância dos alto-falantes. Então, para valor, eu poderia usar esse valor ou esse aqui. Como essa tabela não é de valores comerciais, então eu comprei um capacitor de 330 microfarad, que vai dar por volta de 129 Hz o corte de frequência. Então foi dessa forma que eu escolhi o capacitor. Ele vai fazer um corte de frequência 129, que é basicamente o corte de frequência que foi feito na sintonia da caixa acústica. Agora vamos entender como foi feita a sintonia da caixa. Vamos no Bassbox. Aqui a gente coloca os parâmetros do alto-falante. Nesse caso aqui, eu coloquei dois alto-falantes na mesma câmara. Aí ele fica dessa forma aqui. Digitei todos os parâmetros. A frequência de ressonância desse alto-falante é de 140. O X-Max dele é de 1 milímetro apenas. Depois que digita todos os parâmetros, o programa já informa qual é a caixa ideal para esse alto-falante, que no caso aqui ele apareceu como caixa selada, e foi a caixa selada que eu montei. Colocamos as dimensões do alto-falante, porque para fazer o cálculo da litragem, o alto-falante tem que levar em consideração, porque ele interfere na litragem. Então o software já faz todo o cálculo. Agora, essa é a simulação da caixa. Vou colocar as medidas em centímetros. Eu usei uma madeira de 6 milímetros. A frequência da caixa ficou em 128,6. Essa frequência ela está abaixo da frequência de ressonância do alto-falante. Não é recomendado fazer dessa forma, mas vamos plotar esse gráfico aqui. Para explicar direito.
curva de resposta. Aqui mostra a excursão do cone de acordo com a frequência. O pico de excursão desse cone foi de 1,9 milímetros. Aqui já ultrapassou quase o dobro do X-Max do alto-falante. Porém, eu fiz uma medida, o X mecânico desse alto-falante é de 4 milímetros. Então, eu não vi problema em permitir que o cone se desloque 1,9 milímetros. Foi por isso que eu coloquei a frequência de ressonância da caixa abaixo da frequência de ressonância do alto-falante, porque eu percebi que na caixa selada o controle de deslocamento de cone é muito bom. E ele deslocar 1,9 milímetros, para mim não vai haver distorção alguma. Então foi por isso que eu fiz dessa forma. Aqui mostra a curva de impedância. O pico de impedância dele deu por volta de 187 Hz. Aqui mostra a curva de resposta. Como esse alto-falante é um full range, como que ele se comporta? Na verdade, ele é um woofer. Ele não vai responder frequências de subgrave. Por isso que a frequência de ressonância dele deu 140. E também a resposta em altas frequências, dá para perceber aqui acima de 5 kHz, ele já não vai responder legal. Ele tem uma boa resposta, semelhante a um woofer, só que a frequência que o tweeter costuma operar, ele já não opera muito. Então ele fica mais ali na região média. As medidas são essas aqui, 20 por 12 por 11,27. Essas medidas é referente a apenas uma câmera com 2 alto-falantes. Então, essa caixa que eu projetei, ela tem 2 câmeras com essas medidas aqui. Agora vamos iniciar o teste. A caixa já está ligada na fonte. Vamos ligar a chave geral. A caixa dá esse estalo. Agora vamos sincronizar o Bluetooth. Ele aparece como VHM314. Conectou, não fez nenhum barulho. Já escolhi uma música aqui, sem direitos autorais. Vou colocar para tocar. Vamos desconectar o Bluetooth. Desconectou. Não fez barulho na desconexão. Vamos desligar a caixa. Desligou.
Só fez aquele estalo. E é isso aí. No final do vídeo eu vou deixar o esquema elétrico do projeto para quem quiser tirar um print